Olá, Deusa. Seja muito bem-vinda. Então, estamos aqui ao vivo. Enquanto o pessoal chega, eu já vou fazendo aqui a introdução da nossa aula, porque essa aula ela vai ficar gravada, vai fazer parte, então, essa aula 3 do nosso curso, né, Moonway, do módulo 0, da semana do empreendedorismo cíclico. Então, se tu já tá acompanhando, lá na aula 1, a gente começou a falar sobre essência e ciclicidade, que são os assuntos principais, tanto lá do canal, quanto aqui no Instagram, de todo o conteúdo que eu trago para vocês, né? E na aula 2, então, eu passei para vocês exatamente as 4 potências da empreendedora. Então, eu expliquei nessas 2 aulas tudo sobre essência, ciclicidade, entrei até com anatomia energética. A galera aí de terapia holística vai entender melhor do que eu tô falando, mas eu associei tudo isso ao nosso planejamento cíclico. Tudo isso lá na aula 1 e na aula 2, que eu expliquei as 4 potências. E hoje, na aula 3, eu decidi fazer essa live, não tava no planejamento fazer live, era para eu ter gravado essa aula. Porém, eu tô, desde que eu comecei o lançamento, sentindo, assim, um chamado mesmo, uma vontade, coisa que eu nunca tive, confesso pra vocês, mas uma vontade realmente de entrar ao vivo aqui com vocês. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O roteiro da aula ele é o mesmo, então o conteúdo que eu vou passar ele é o mesmo. A diferença é que aqui a gente tá um pouquinho mais próximos. Eu acho que é isso que eu tava sentindo, essa vontade de estar um pouquinho mais próxima com vocês. Eu escolhi esse horário, né, as aulas elas estavam saindo já às 3 horas, às 15 horas, né, aqui atrasou um pouquinho porque a live ia ser no YouTube, acabou não dando. Mas eu sei que é um horário assim talvez um pouquinho complicado, não vai ter tanta gente, mas a ideia é eu deixar depois o conteúdo aqui pra gente poder interagir lá no grupo, eu poder tirar todas as dúvidas de vocês, e geralmente o pessoal consegue assistir mais ali na parte da noite, né, mas eu vou estar online ainda com vocês pra tirar todas as dúvidas, tá? E então, vamos lá. Aqui na aula 3, hoje eu trouxe para vocês, então, um passo a passo, com 7 passos, pra gente colocar um projeto no mundo, tá? Esse passo a passo, ele fazia inicialmente parte de um curso, de um outro curso que eu ia fazer, eu já tava escrevendo o e-book e tal, só que eu acabei trazendo isso. Então, o conteúdo de um curso inteiro, ele vai vir pra essa aula de hoje, porque eu achei que ele tem super a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui dentro do lançamento, dentro da semana do empreendedorismo cíclico, tá? Então, vamos lá. A gente, como mulher empreendedora e cíclica, a primeira coisa que a gente precisa quando a gente quer colocar um projeto no mundo voltando lá, né, lá da primeira aula, então é reconhecer a nossa essência e acolher a nossa ciclicidade, certo? Fazendo isso, agora a gente tem que identificar toda essa questão, qual que é a nossa essência, qual que é o nosso projeto, o que a gente quer colocar no mundo. Para começar isso, para fazer isso, a gente começa com a idealização. E eu não tô falando da idealização profissional, financeira, enfim. É a idealização da mensagem, do legado que eu quero deixar. Essa é a idealização que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Então, a gente vai fazer uma reunião de brainstorm consigo mesma, tá? Pra colocar ali todas essas ideias, para pegar todas as ideias que a gente tem, tudo que a gente é boa. Tem as listinhas lá, né? Quem tava nas aulas recebeu lá no grupo as listas também. Tinha, na aula 1 teve 7 listas, na aula 2 mais 7 listas pra gente fazer, que já ajuda a dar um norte de quem a gente é e do que a gente quer falar. Então, a gente começa com a idealização de qual é o legado que eu quero deixar no mundo, como que eu quero deixar a minha marca, qual é o assunto que eu quero realmente abordar, né? Quais são os problemas que eu resolvo no mundo. Então, a gente começa com esse brainstorm, onde a gente vai anotar tudo isso. Esse conteúdo eu vou ter depois, eu vou disponibilizar para vocês ali no grupo, tá? Então vai ter mais ou menos como fazer cada uma dessas coisas, mas a questão aqui do brainstorm, basicamente, tu vai anotar tudo que vier na cabeça relacionado a esses assuntos, tá? Tudo que vier, então, de ideia dos problemas que tu pode resolver, das pessoas que tu ajuda, as pessoas que já entram em contato contigo hoje, enfim, tudo que vier de ideias, a gente vai anotar ali. Tem gente que usa muito bem o Trello pra isso, tem gente que usa o Notion, mas eu particularmente acho que a melhor forma de fazer isso é papel e caneta.
Porque a criatividade da gente funciona muito melhor com as nossas telas todas desligadas, com os aparelhos desligados e com papel e caneta. Então, como aqui a ideia é tirar tudo que tá aqui dentro e colocar, né, escrever tudo isso, papel e caneta, melhor ferramenta para fazer isso, tá? Então, feito isso, a gente vai começar a parte mais estratégica. Ó, a colinha que eu tenho aqui é a mesma, exatamente a mesma, que vocês vão receber ali no grupo depois, tá? Então, dentro da idealização, a gente vai ter o nosso posicionamento, a nossa mensagem, enfim. A segunda parte, a gente começa o planejamento. Aqui começa a ficar um pouco mais técnico, porque aqui a gente já tem que pensar no nosso público, na nossa persona, para começar. Sim, tem diferença de público-alvo e persona. O público-alvo, ele é um pouco mais abrangente, é o coletivo, né? O grupo de pessoas com quem eu falo. Quem é o meu público-alvo? É homem, é mulher, é quem trabalha em determinada profissão, ou é empreendedor, mora onde, enfim. O público é um pouco mais abrangente. E a persona é uma pessoinha mesmo, quase fictícia, né? Ela é semi-fictícia, que a gente cria para direcionar, então, todo o nosso conteúdo, todos os nossos produtos. Então, essa é a diferença. A persona, a gente dá nome, idade, estado civil, onde que mora, o que que faz. A persona, ela é bem específica. É como se fosse, assim, o teu cliente ideal. É exatamente o teu cliente ideal. Então, tu vai desenhar ele ali. Isso não é engessado, isso não é fixo. Porque conforme o teu projeto ele vai indo, vai estando realmente no mundo, os feedbacks que tu vai recebendo vão moldando a construção ali da tua persona. E a tua ideia também vai mudando um pouco ao longo do processo, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei trabalhando com design, eu atendia geral, assim, era quem quer cartão de visita, quem quer logo, eu tô fazendo. Até comecei ali mais com o pessoal da confeitaria, só que era totalmente amplo, assim, eu não tinha um nicho, não tinha um público-alvo, uma persona. Depois, aos poucos, eu fui me encontrando com o público mais feminino, porque é onde a gente tem, assim, dentro do design, uma troca de carinho um pouco maior, né? Não sei se vocês vão me entender, assim, mas é bem coisa mais de mulher, assim mesmo. Parece que eu consegui atender muito melhor os desejos e compreender melhor o que empreendedoras estavam querendo, né, naquele momento ali, e conseguia traduzir isso numa arte, tal. Então, a minha entrega era melhor sendo para mulheres e o atendimento, essa troca, o relacionamento era muito melhor. Então, comecei a focar nisso e dedicar, então, a construção do meu conteúdo, enfim, tudo voltado para mulheres. No fim, acabei aprendendo muita coisa no caminho. Hoje, estou me especializando cada vez mais nisso e estou ensinando realmente outras mulheres. Mas se tu faz ali, seja que tu vende curso, prestação de serviço ou produto, seja o que for, é fundamental saber exatamente o teu público-alvo e ter definido as tuas personas. Então, pode ser uma, pode ser várias, depende da complexidade aí do teu projeto. Eu indico fazer uma persona e direcionar para ela, que daí a tua comunicação, tu vai fazer um post, tu vai fazer uma live, seja lá o que tu for fazer, é como se tivesse aquela uma pessoa te assistindo, entendeu? Então, a gente vai definir o público-alvo e a persona. Ainda dentro do planejamento, tendo feito isso, a gente vai pensar nos problemas que essa persona e que esse público tem dentro do teu nicho, dentro do teu assunto, obviamente. Então, tu vai listar, ainda aí no teu brainstorm, tu vai listar todos os problemas que essa tua persona tem ou que pode vir a ter e que tu é capaz de solucionar na vida da tua persona, na vida do teu público. Então, aqui o foco é problemas e soluções. Então, quais são os problemas que o meu público tem, que a minha persona tem, e quais são as soluções que eu posso oferecer. E isso, aqui eu não tô falando de venda, aqui eu não tô falando de produtos, ainda não. A gente vai entrar isso na aula de amanhã, vocês vão compreender a diferença do conteúdo pago e do conteúdo gratuito. Que tu vai entender que mesmo tu sendo uma prestadora de serviço ou que tu venda um produto, tu tá vendendo sim conteúdo, ainda assim. Mas isso é o que a gente vai entrar amanhã, tá? Que isso varia com a questão ali de profundidade do conteúdo. Mas aqui a gente vai tratar de problema e solução para tua comunicação. Porque talvez tu consiga resolver
o problema da tua persona num post, né? Ali uma dica. Talvez seja em e-mails semanais, talvez seja em vídeo, talvez o teu conteúdo, a tua comunicação aqui na internet, ela vai variar de acordo com o público e de acordo com o problema que o público tem e a solução que tu pode dar, tá? Então aqui a gente falando de estruturar o negócio, os problemas e soluções em comunicação, tá? Depois disso, a gente vai definir a mensagem. Então, aqui que entra a questão, assim, de posicionamento, os assuntos que a gente fala, a criação de conteúdo vai entrar lá no passo 5. Mas aqui, a gente já tem que saber o posicionamento mesmo, sabe? Quais são os assuntos, o que eu quero falar. Por exemplo, eu aqui hoje, eu comecei lá como designer gráfico e hoje eu tô aqui falando sobre essência e ciclicidade com vocês. Então, esse é o meu assunto, essa é a minha coisa, né? Eu venho me especializando nesse assunto de ciclicidade e criação de marcas, né? Que é branding, por conta do meu trabalho. Então, eu juntei aqui duas coisas, que é a parte do branding, a gestão de marca, é o posicionamento, é a presença aqui no digital por conta do meu trabalho, com a experiência que eu tenho em 4 anos trabalhando com empreendedoras, e a questão da ciclicidade, que daí vem da minha vida pessoal. Lá no vídeo 1 eu contei a história de como que isso começou pra mim, que foi realmente um chamado do sagrado feminino, que foi como eu comecei a me entregar para essa coisa da ciclicidade. Então eu juntei essas duas coisas que são mega importantes para mim e hoje estou criando aqui um conteúdo sobre isso e essa é a minha mensagem. Então eu tenho e-book sobre isso, eu tenho curso sobre isso, tenho mentoria, e aqui o lançamento, que é a mistura de tudo isso, dentro do meu assunto, dentro da minha mensagem, resolvendo problemas da minha persona. Então, ó, tá vendo como tudo tá interligado, né? Por isso que isso é um ciclo que a gente vai repetir o tempo todo. Esses 7 passos, eles não são, assim, uma vez só. Não é uma coisa que depois tá engessado e Deus segue a vida. Isso também é um ciclo, né? A gente vai seguir isso mês a mês, semana a semana, independente, seja lá como for aí o teu planejamento. Mas então, público e persona, os problemas e soluções e a mensagem. Essa é a parte 2, a parte de planejamento. Depois disso, a gente vai para organização. Na aula 2, que eu entrei mais ali na questão da anatomia energética, a gente vai ver as fases que a gente tem essa parte de organização um pouco mais em alta ou um pouco mais baixa. Mas, de um modo geral, né, aqui dentro, o que a gente vai trabalhar nesse terceiro passo, que é da organização, é os recursos. Então, a gente tem que saber tudo o que a gente precisa. Eu preciso de um telefone, eu preciso ter uma câmera, eu preciso de um computador, eu preciso, os recursos físicos para o meu trabalho ou para o meu atendimento. Eu trabalho com reiki, então eu preciso de um espaço. Eu sou taróloga, então eu preciso de um espaço que fique aconchegante, que tenha uma mesa, tenha ali os meus baralhos. Enfim, os recursos materiais, principalmente, que a gente precisa para desenvolver. Ou, não, é só um negócio online, é totalmente o meu conhecimento passando para outras pessoas, então eu só preciso do meu celular e tá tudo certo. Beleza? Vai gravar vídeo? Já vai precisar de mais algumas coisas. Então é organizar quais são os recursos que eu preciso para eu começar, principalmente assim, para eu poder começar com o que eu tenho. Porque aqui muita gente trava nesse passo. Na vida mesmo, né? Muita gente trava aqui por não ter, acaba usando essa desculpa, vamos dizer assim, de não ter um recurso ou outro, pra não fazer, não colocar no mundo. Só que a ideia é organizar aqui, pegar o recurso que eu tenho, improvisar o que eu preciso pra eu começar. Porque é depois que eu começar que eu vou ver se tal coisa é realmente importante, se é fundamental, se eu preciso investir naquilo, se eu posso realmente investir naquilo. Então, a ideia é a gente começar com os recursos que a gente tem pra trazer com isso, né, e criando e conseguindo cada vez mais recursos pra fazer um trabalho ainda mais melhor. Ainda mais melhor não, cada vez melhor. Mas a ideia, então, é a gente organizar os recursos que a gente precisa e o que a gente tem, tá? Depois disso, então, pessoas. Dentro ainda de organização, tá? Então, primeiro é recursos e agora pessoas. Eu consigo fazer sozinha? Eu preciso de uma equipe? Eu preciso de um designer? Eu preciso de uma mentora de alguma coisa? Eu preciso de um atendimento? Eu preciso de uma terapeuta? Enfim, né? Independente, seja qual for ali o teu negócio, vai variar os recursos, assim como os recursos materiais, os recursos pessoais, ali que é esse caso agora, né, da equipe, também vão variar. Então, é ver exatamente qual é o tipo de ajuda que eu preciso para poder manifestar.
Sendo um negócio na internet, basicamente o que a gente precisa é isso, né? Alguém que manje de social media, alguém que manje de design. Basicamente é isso. Se tu já sabe fazer, beleza, já tá dominado. Aí, conforme for crescendo ali o teu negócio, conforme for aumentando a tua demanda, é que tu vai precisando aumentar a equipe. Mas, assim como na parte ali dos recursos materiais, é ver o que tu precisa, o que tu tem, o que tu consegue fazer sozinha, o que tu tem que, né, delegar ou terceirizar e tacar a ficha. E a terceira parte dentro de organização é o tempo. Isso aqui é a parte mais, como é que eu vou dizer, que parece um pouco mais complexa, mas que é a mais fundamental para o nosso planejamento, que honra a nossa ciclicidade. Então, é a gente definir os nossos blocos de tempo, é a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir gerenciar o nosso negócio, principalmente quem trabalha em casa. Por exemplo, eu divido os meus blocos de tempo, eu tenho vários pequenos blocos de trabalho ao longo do dia. Para quem trabalha fora, é 8 horas direto e dá super certo, ou 4 horas o intervalo, depois 4 horas, enfim, né? Mas, para quem trabalha em casa e tem filho, assim como eu, acaba ficando bem mais quebradinho isso aí, porque a gente não consegue ficar 8 horas sem ninguém entrar no escritório, sem ninguém entrar no quarto, impossível, né? A gente também não quer isso. A gente já trabalha em casa que é pra ter essa liberdade, né? Pra não ficar tão preso assim. Então, por mais que às vezes a gente, trabalhando em casa, a gente trabalha 18 horas por dia, o que, né, no emprego seria só 8, só que, ainda assim, essa organização, ela é necessária. Então, por exemplo, se de manhã a tua cabeça costuma bombar mais, eu sou assim, tá? Tem gente que não, tem gente que é mais noturna, mas eu já fui mais noturna, eu virava a noite trabalhando, quando eu trabalhava só com design, porque a minha criatividade funcionava legal de noite. Hoje, que é mais assim com ideias, eu trabalho muito mais o intelecto do que a produção em si, aqui, e eu bombo muito de manhã. De manhã eu recebo, assim, muitos downloads mesmo do universo. Parece, assim, todas as perguntas, todas as dúvidas, eu acordo com dúvidas, e o meu subconsciente consegue acessar todas as respostas e me trazer, assim, a estratégia de tudo que eu preciso pela manhã. Então, faz sentido eu organizar os meus blocos de tempo para criar cartões de visita de manhã? Seriam 2 desperdícios, porque eu não ia conseguir fazer isso bem, porque eu não tô com a criatividade para fazer isso, e eu ia desperdiçar um monte de informação que tá aqui na minha cabeça tentando vir, e eu não ia estar silenciando ela para deixar isso fluir, né? Então, os blocos de tempo, a gente vai organizar de acordo com o que adapta na nossa rotina. Se tem filho, o filho vai na escola, vai ser diferente, né? Então, cada rotina é uma rotina, cada vida é uma vida. Mas, de um modo geral, o ideal aqui na organização do tempo é definir os dias de trabalho, né? Como aqui a gente tá falando de um negócio em si, né? De empreender. Quais são os dias que eu vou trabalhar, se é de segunda a sexta, se é no final de semana, e quais são os horários, né? E nesse momento é muito importante ter a consciência de que o descanso, ele faz parte da produtividade. Porque às vezes quando a gente começa a empreender, a gente cai naquela cilada de querer estar produzindo o tempo todo e a gente acaba não produzindo nunca, né? Vamos combinar que quando a gente tá o tempo todo ali, se Deus tu parar para um livro, porque é meia hora que é perdida na vida. Não é, cara, não é. Aquele descanso que tu tá tendo ali, ou mesmo tu tá consumindo alguma coisa, ou mesmo tu tá vendo uma coisa bem tosca de piada na internet, tu tá descansando. Tu precisa disso, esse tempo, ele é fundamental. E ele pode, sim, e deve estar incluído no teu planejamento. Porque senão, tu vai ter ali 8 horas de sono, às vezes nem isso, e o resto é trabalhando, estudando e pá. Então, a ideia aqui é trazer a leveza, né? Então, com a organização do nosso tempo, o objetivo é trazer justamente essa leveza. Então, como que tu é na parte da manhã? E isso vai ter diferença também no ciclo, né? Isso a gente vai entrar nos próximos módulos, assim, bem mais, uma forma mais específica, vai ser melhor, a gente vai no passo a passo mesmo ali, né, de como fazer isso. Mas aqui só pra vocês já terem uma ideia, porque essa é a parte, assim, talvez principal dessa organização com ciclicidade, é a organização do tempo. Então, mesmo que a gente fosse organizar todos os dias iguais, né, o que a gente não vai fazer isso, porque a gente sabe que não dá certo, só que os blocos de tempo, eles são importantes. E eles vão ser maiores ou menores de acordo com cada fase também, tá? Mas aqui, só pra gente saber que é fundamental a gente ter realmente essa organização. Então, depois da parte da organização, a gente começa o quarto passo, que é a criação. Agora sim é que vai começar a ganhar vida o que a gente começou a planejar aqui.
tá? Aqui eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, tô passando direto de um pro outro, só que como a live ela vai ficar salva, tu pode assistir depois e ir pausando e acompanhando assim a explicação enquanto tu vai fazendo, depois tu vai receber o material ali no grupo, então quando tu for fazer mesmo, tu pode voltar no vídeo e ir pegando ali as explicações pra não perder nada, tá? Aqui eu vou ir passando todas elas mesmo pra gente não ficar muito tempo enrolando aqui, né? E pra eu conseguir passar o passo a passo completo aqui pra vocês. Então, o quarto passo, que é a criação, a gente começa com os produtos ou serviços. Lá onde a gente listou as soluções, lá no segundo passo do planejamento, dos problemas e soluções, agora a gente vai pegar aquilo lá, vai pegar o que a gente é boa, o que a gente domina, o que a gente sabe fazer e o que a gente ama fazer, essa é a parte mais importante, porque talvez eu não domine ainda o meu assunto, talvez eu não saiba exatamente aquilo que eu quero fazer, mas eu tô estudando, eu ainda tô no meu curso, eu ainda tô, sei lá, talvez eu ainda não domine por algum motivo aquele assunto ali, mas eu amo aquele assunto. E eu não vou deixar de fazer, de criar o meu projeto em cima disso, só porque eu ainda não tô 100%. A gente nunca vai estar 100%. Quando tu terminar a tua faculdade, esse assunto já vai estar atualizado, tu vai ter que se atualizar igual. Então, se a gente for ficar esperando a gente estar 100%, a gente não vai começar nunca, né? Então, a gente vai organizar os produtos e serviços baseado no que eu sei fazer, no que eu amo fazer e nos problemas que eu soluciono no mundo. Então, eu vou listar. Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre essa espiral, né, de conteúdo, que é onde entram os produtos e serviços. Mas aqui tu já pode ir listando as possibilidades, né? Tu pode vender cursos? Quais cursos? Tu pensa em fazer books, checklists, planners, qualquer coisa assim que possa vender online? Não, é só físico. Beleza, quais são os produtos físicos que tu quer vender? É atendimento, né? Tu é terapeuta, é taróloga, sei lá. Qual é o atendimento que tu quer prestar? Que tu quer, né, oferecer pro teu cliente? Ou então serviços, né? Tem muita gente aqui que eu sei que é designer também. Ou, né, enfim, vários outros social media, vários outros serviços que presta realmente tanto online quanto pessoalmente, né? Várias formas. Então, quais são? Quais são todas as formas de monetização? Quais são todas as possibilidades que eu tenho de vender algo para alguém, né, e receber essa energia de troca que é um dinheirinho amado nosso. Depois disso, definidos produtos e serviços, é a hora da identidade visual. Uma pergunta que eu recebo muito, eu já vou aproveitar agora para responder. Não pode fazer logo no Canva, isso não dá certo. É possível? É. Fica bom? Talvez. Atende a necessidade? De forma nenhuma. Porque ali tu vai ter um arquivo que ele não é editável, embora pareça que é, né? Tu vai ter aquele arquivo ali que tu só pode usar ali. Então tu só vai poder usar naquele logo. Se tu precisar mandar fazer algo em algum lugar, tu já não vai conseguir utilizar aquele logo ali. Se tu precisar dele pra colocar no vídeo, talvez ele não esteja assim fundo, talvez tu não consiga. Então, é possível, pra começar, dá. Eu fazia no começo, né? No começo eu até vendia o logo que eu fazia no Canva. Só que daí era aquela coisa, né? 10 pilinha e tal. Então não resolvia realmente o problema da minha persona. Porque aquele logo improvisado, só pra ter o teu nome, um desenho, né? Alguma coisa ali, isso não resolve o problema da tua identidade. Porque aqui a gente tá falando de identidade visual, de criar a tua marca. É quando passa um post ali no feed e tendo o logo ou não, tendo o nome ou não, tendo, né, o usuário do Instagram ou não, tu já sabe de quem que é. Porque tem a identidade visual, tem muito mais coisa em volta, né? Tem muito mais coisa dentro do mundo do branding e da identidade visual, que já tá dentro do brand também, do que só um logo. Então, eu aconselho de coração que tu faça realmente com um designer de tua confiança, de preferência que tu encontre alguém assim que vai ter uma conexão contigo, sabe? Porque isso varia muito. Cada profissional tem o seu estilo de trabalho e isso vale para todas as áreas, até para médico. Então, por que para designer seria diferente, né? Então, quando tu for pensar em fazer a tua identidade visual, procura alguém que tu vê que já atendeu bastante gente, assim, da mesma área, que tu... Não existe essa de concorrência, coisa assim, ou mesmo se for contratar um social media. Eu sou nutricionista e a minha social media atende outra nutricionista. Cara, vocês são de lugar diferente, vocês têm nichos diferentes, vocês têm clientes diferentes. Então, aqui na internet tem espaço para todo mundo, tá?
Então procura sim pra fazer, seja cuidar das tuas redes sociais, quanto fazer a tua identidade visual, alguém que tenha um estilo parecido com o teu e de preferência que já tenha atendido várias pessoas da mesma área que tu, porque as chances dessa pessoa compreender o que tu quer e criar isso, né, traduzir isso num logo, elementos e símbolos e tudo mais, a chance disso vai ser muito maior, porque ela já vai estar mais conectada contigo. Então, a identidade visual, ela é fundamental, tá? Para redes sociais, para materiais impressos, para tudo que tu for fazer. Daqui a pouco, se tu lançar um e-book, por exemplo, tu tem que aplicar a tua identidade visual ali. Isso, tu só tem um loginho que tu mesma fez no Canva, tu não vai conseguir fazer isso, provavelmente, né? Então, é importante sim investir em identidade visual, claro, se tu puder, nesse começo, né? Assim, nesse começo não, no começo do teu projeto. Se tu puder fazer isso, por favor, faça, porque isso vai fazer uma diferença enorme no teu posicionamento depois, tá? Ainda em criação, outro ponto muito, muito importante é referências. Quem aqui não conhece ainda o Pinterest, baixa agora e conheça. Porque lá é aquele aplicativo que eu mais uso. Tem vários, né? Tem aqui no YouTube mesmo, aqui no Instagram, enfim, tem vários. Mas admito que eu sou viciada em Pinterest e enlouqueço por lá. Porque lá, seja pra criar o teu logo mesmo, né? Já que a gente saiu aqui agora da identidade visual. Ou pra criar qualquer coisa que tu quer criar. Pra tu ter um passo a passo de alguma coisa. Qualquer coisa. Tu encontra lá alguém que já fez algo semelhante. E é muita, muita ideia. Então, tu precisa ter um banco de referências, tu precisa colecionar referências, de seja o que for que tu faz. Se tu tem atendimento, se tu trabalha com atendimentos, tu vai salvar posts de outras pessoas que trabalham com atendimento. Então, tu vai interagir com aqueles posts, tu vai salvar, tu vai coletar isso de alguma forma. Ou, sei lá, antigamente tinha panfleto, tu guardava o panfletinho, enfim, mas o que for a área que tu atua, né, tudo que tu tiver de informação sobre isso, tu vai guardar e vai usar como referência. Porque é isso que vai te dar a base pra tu criar as suas coisas depois. Óbvio que tu não precisa nem dizer, né? Tu não vai copiar nada de ninguém. Tanto pra criar um negócio ali, um logo, um negócio, quanto um post, né? Às vezes a gente vê um post que é muito bonito, mas óbvio que tu não vai fazer igual. Só que daí na hora que tu for criar o teu, tu já tem aquele banco de referências que inclusive já vai estar mais fresquinho na tua cabeça. Tu já vai ter uma ideia melhor. Isso é algo que quem é do design, a gente usa muito, muito, muito isso. Porque é realmente, tipo assim, a base que a gente tem pra criar algo, sabe? Então, sei lá, a primeira nutricionista que apareceu pra mim, eu fui lá e pesquisei vários logos de nutricionista, vários cartões de visita de nutricionista, pra entender, assim, o que tá sendo usado, o que elas gostam, o que dá certo. Isso é o mais importante, é o que funciona ou não, porque às vezes a gente acha lindo um elemento, um negócio, só que não funciona, ou às vezes tem algum significado meio bizarro que a gente nem sabe, enfim, né? Tem várias coisas, por isso que é legal ter a ajuda de um profissional, né? Mas quem é da área do design, a gente tem muita referência pra tudo o tempo todo. Tu pega um job de alguma coisa, tu vai lá e já pesquisa as referências. Então, tu tem isso muito salvo. Isso vale pra textos, pra vídeos, pra atendimento. Então, daqui a pouco tu pode até... eu já vi muita gente fazer isso, e eu faço isso também, de contratar o serviço de alguém que presta o mesmo serviço que eu, pra essa troca, entendeu? Então, é importante, acaba que agrega pra todo mundo, né? Então, referências, lembrando, né? Cópia nunca, a gente nunca copia nada da coleguinha. Mas referências, ter referências é fundamental pra gente conseguir criar, né, a nossa própria comunicação aqui na internet. Que é o nosso quinto passo, é justamente a comunicação. Então aqui, para começar essa ideia de comunicação, a gente vai pensar no marketing como relacionamento. Então, eu posso postar coisa aleatória no meu feed? Pode, mas não vai te trazer resultado nenhum. Não vai te trazer engajamento, não vai deixar claro o que tu faz, não vai deixar claro que tu tá disponível para solucionar os problemas da tua persona, né? Vamos voltar lá para cima? Então, o relacionamento é eu abrir uma live aleatória aqui no meio da tarde. O relacionamento é eu postar algo perguntando com uma dica ali e tal, e perguntando como que tu faz aí no teu negócio. Não é porque eu quero engajamento, não confunda com engajamento. O engajamento, ele
é importante? É, só que ele não serve assim como uma métrica fundamental para o nosso negócio. Porque a pessoa que compra de ti, provavelmente ela nunca nem comentou nos teus posts, entendeu? Então o engajamento ele é importante, mas não é o fundamental para venda. Ele é importante para aumentar o meu alcance, para gerar tráfego, para que cada vez mais pessoas vejam o meu conteúdo, vejam o meu trabalho e saibam o que eu faço. Mas aqui a gente tá falando de relacionamento, que é resolver o problema já das pessoas. É não ter medo de entregar, sabe? Se tu vende um curso ou um atendimento, às vezes pode ficar com um pouquinho de medo de entregar demais, né? De já entregar o ouro ali no gratuito e daí depois a pessoa não vai comprar de ti. Mas, cara, esse é o maior mito que tem aqui na internet, tá? Porque assim, quanto mais tu entrega no gratuito, mais quem tá te assistindo fica com a ideia, cara, se de graça já é assim, imagina o conteúdo realmente pago. Então não tenha medo de mostrar o teu potencial todo. Não pensa assim que tu vai guardar isso pro pago, pro atendimento pago ou pro serviço pago, porque daí tu não vai nem chegar nesse ponto. Porque se tu não mostrar que tu realmente é boa, se tu não mostrar, não se relacionar com a tua audiência, não resolver o problema dela já aqui, de graça, aqui nas redes sociais, tu não vai nem chegar a ter alguém que compre de ti pra te poder fazer isso. Então é o teu potencial, ele vai ficar ali guardado. Tu não vai estar dividindo com ninguém. Se tu vai esperar que alguém te pague pra tu fazer isso, tu nunca vai fazer. Então começa fazendo, começa mostrando que tu é boa. Depois tu não vai mais precisar fazer isso o tempo todo. Depois tu vai ter depoimentos de quem já comprou de ti, de quem já foi ajudada pela tua solução de alguma forma. Mas primeiro, entrega o teu máximo, tá? Claro, não tudo, né? Óbvio. Tu não precisa necessariamente criar uma estratégia de postar tudo que tu vende no teu curso. Mas é ter a ideia, assim, ó, que o teu objetivo é informar as pessoas, seja lá do que for, gratuitamente. E tu tem, como se fosse assim um plano B, tu tem uma segunda parte do teu negócio, que é a parte paga. Mas vamos focar no principal, o que a gente comunica gratuitamente mesmo, aqui na internet, já que estamos todas aqui. Claro que talvez tenha alguém que ainda não tá usando isso, não vai divulgar dessa forma, mas nós estamos todas aqui hoje. E a gente sabe que esse é o melhor meio pra gente conseguir realmente novos clientes, enfim, venda do que for que a gente faz, né? Então é o relacionamento. Vamos pensar no marketing como relacionamento. Dentro disso, então, nós vamos para a estratégia de conteúdo. Se eu já sei a minha persona, se eu já sei a minha mensagem, se eu já sei os problemas que eu resolvo e os produtos que eu vendo, agora eu consigo criar a minha estratégia de conteúdo com muito mais facilidade. Como que eu vou fazer isso? Vou criar uma linha editorial. Eu vou separar lá todos os assuntos que eu listei. Vou separar em tópicos principais, ali, uns 3 ou 4. Vou dividir todos os outros assuntos dentro de cada um disso. Vou fazer séries, por exemplo, né? Que nem eu aqui, eu posto sempre a movimentação da Lua. Então, toda vez que a Lua transita entre um signo, isso demora mais ou menos uns 2, 3 dias, eu sempre informo aqui também a mudança de fase. Principalmente no começo eu fazia só as fases. E daí agora eu comecei a fazer porque eu percebi que influencia muito em qual signo que a Lua tá, influencia muito no lado emocional do coletivo. E isso vale para homem e para mulher. Então, a Lua em determinado signo vai te deixar mais de um jeito, isso de um modo bem geral, né? Óbvio, não vamos levar tão, assim, né, ao pé da letra. Não quer dizer que se a Lua tá em Sagitário, vai ficar todo mundo meio porra louca. Não é isso. É só a questão das tendências, né? Quem trabalha com astrologia sabe que a gente fala de tendências. Então, esse é um exemplo de uma série que eu faço aqui, né? Então, toda a movimentação lunar eu posto aqui. Eu comecei há um tempinho atrás a fazer um dos chakras, mas eu acabei não conseguindo continuar, porque logo em seguida eu comecei o lançamento, mas eu quero voltar. Porque os chakras, eles têm uma ligação com cada dia da semana. E aqui em casa, a gente trabalha isso, de cada dia da semana, trabalhar aquele chakra ali. E a gente começou a fazer posts sobre isso, né? A minha mãe /terapeuta, que também tem o Instagram dela, que ela posta bastante conteúdo, assim, sobre terapia holística. A gente fala muito sobre isso e a gente cria muito conteúdo sobre isso. Então a gente vai voltar a fazer essa série onde é todos os dias um post sobre o chakra do dia. Esses são exemplos de coisas que tu pode fazer aí. Então tu pode começar por isso. Datas... Como é que a gente chama? Data comemorativa? Sazonais.
Tu pode fazer também, né, posts assim, dia do cliente, teve agora há pouco, né, acho que foi semana passada. Enfim, tem várias datas que tu pode fazer uma comunicação legal. Mas, não é fazer post por fazer. Não é porque, todo mundo faz o dia do soldado, eu vou fazer também. Mas, mano, que diferença faz no teu negócio, entendeu? Tem coisas que não faz diferença, não tem necessidade a gente colocar energia naquilo ali, usar o nosso tempo pra fazer aquilo ali, pra algumas coisas que realmente não precisa. Então, aqui, a estratégia de conteúdo tem que ser estratégica mesmo, né? Então, a ideia aqui é a gente pensar, criar essas séries. Criar assuntos que eu posso falar todo dia ou toda semana e juntar tudo isso, fazer o que eu vou fazer de vídeo, o que eu vou fazer de post escrito, vou usar, quais são as redes sociais que eu vou usar. Então, assim, a estratégia de conteúdo engloba, aliás, tudo isso, tá? Então, ainda dentro de comunicação, o terceiro ponto é o design. Aqui, a gente vai puxar lá da identidade visual e a gente vai trabalhar a criação dos nossos posts de forma que fique atrativo para quem tá vendo, principalmente para post, tá? Para vídeos, tu vai fazer vídeo, é óbvio que tu precisa editar, tu vai ter cortes e tal, mas já é mais trabalhoso, provavelmente tu vai precisar de ajuda para fazer isso. Mas falando de posts, que é o básico, é o que tu pode começar hoje a aplicar aí no teu negócio, né? Tem algumas coisinhas que eu até vou entregar aqui um ourinho pra vocês que nem tava no planejado. Mas assim, umas dicas extras pra criação dos teus designs. Por exemplo, alinhamento. Dica de designer mesmo, tá? Alinhamento. Não escreve textos todo centralizado. Isso cansa quem tá lendo. O nosso cérebro, ele é acostumado a ler as coisas da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Então, se eu fizer um texto, assim, algumas 5 linhas mais ou menos no post, e ele tiver todo centralizado, as chances da pessoa só rolar e não ver é muito maior. Então, o alinhamento facilita a vida da pessoa que tá lendo, sabe? Tenta facilitar ao máximo, porque ela não tem a obrigação de te ver. É tu que quer que ela veja, então tu tem que incentivar que isso aconteça. Alinhamento, fonte. Eu vejo muita gente usando muita fonte bonitinha, fonte cursiva, fonte não sei o que. Gente, pra post, pra texto, não funciona. Fica bonito? Fica. Mas a gente quer só bonitinho, a gente quer, né, algo que funcione, algo que traga resultado, que faça a pessoa consumir o conteúdo, né, enfim. Então, as fontes, procura utilizar uma que fica mais clara. Quanto mais claro, né? Não claro de cores caras. Tu me entendeu, sei que tu entendeu. Quanto mais clara for a tua comunicação ali, maior a chance também da pessoa consumir o teu conteúdo. Daqui a um pouco aquele post foi tão bom que ela já entra no teu perfil, entendeu? Então, é tudo assim, essas dicas básicas, assim, de design, é o que ajuda a gente a não ser tão ignorada nessa rede social, porque é tão grande, principalmente aqui no Instagram, é muito conteúdo o tempo todo. Então, pra gente realmente se destacar, a gente tem que ter personalidade no nosso design, que é onde entra a identidade visual, porque eu tenho, dependendo das cores que eu uso, eu vou me conectar automaticamente com pessoas que têm gostos semelhantes, né, de uma tribo semelhante, e isso faz toda a diferença. Então tem esses cuidados, essas diquinhas técnicas, assim, alinhamento, fontes, contraste de cor, né, se o teu fundo é de uma cor, coloca a tua escrita de uma cor mais diferente, né, ou se tu quer a mesma cor, usa tons bem diferentes. Evita colocar muita escrita em cima de foto com fundo, sabe? Tu colocar uma foto, uma paisagem bonita lá. Só que daí a paisagem, ela oscila muito a cor. O teu texto também vai ficar difícil de ler. Então, a ideia aqui é a gente criar design que fica confortável para quem tá vendo, né? Que diminua a chance da gente ser ignorado, né? O nosso post ser ignorado ali. E que seja, assim, o mais sucinto possível. Resume o que tu tem a dizer, resume em uma frase, se possível. Porque ninguém quer ficar lendo textão em post aqui no Instagram. Quer dizer que não pode fazer? Claro que pode, a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que não funciona tanto. Tem assuntos que talvez funcionem, talvez tu consiga usar aquilo ali. Mas não é a maioria, se tu posta muito texto ali, tu não vai ter muita visualização ali nos teus posts de um modo geral, tá? Então, concluindo aqui a nossa parte de comunicação, nosso 5º passo, o 6º passo é a gente cuidar da parte comercial. E existe uma diferença muito grande entre
marketing e a área comercial. O marketing é a gente estar falando com várias pessoas, a gente ter uma estratégia de comunicação, basicamente, tá? Isso é bem mais complexo que isso, óbvio, mas só para trazer isso de uma forma mais simplificada. O marketing, isso, é uma estratégia de comunicação geral. O marketing, ele traz a galera que o comercial vai trabalhar, entendeu? Então, o marketing atrai pessoas do comercial fechar a venda. Então, na parte comercial, é muito importante a gente focar no atendimento. Talvez não seja tu mesma que vai fazer o atendimento, talvez tu tenha outra pessoa, se tu tem uma loja, tu vai ter mais gente contigo. Então, é interessante ter esse alinhamento, assim, principalmente do estilo, do jeito de atendimento. É saber como que é a linguagem que o teu público usa. Assim como lá no comecinho, lá na mensagem, a gente vai saber qual é a linguagem que o público usa, quais se usa gíria, se fala mais formal, enfim, né? O tom de voz, a gente chama isso dentro de branding, a gente chama de tom de voz. Então, na parte comercial, a gente precisa ter essa noção também, né? Depende da loja. Se tu vai numa loja de games e tu vai numa loja de terno, é completamente diferente. Dei 2 exemplos um pouco masculinos, né? Mas essas duas lojas, elas vão ter um atendimento completamente diferente uma da outra, porque o público é completamente diferente. Então, o teu atendimento, ele tem que estar baseado nisso, tá? Também dentro da parte comercial, a gente tem contratos, briefing e anamnese. Então, a galera aí que é mais da estética usa muito a ficha de anamnese, né? Que é fundamental para os atendimentos. Para a galera do design, de social media, usa mais o briefing. Então, tem várias áreas que usam aí também essas coisas. Mas é fundamental que seja qual for a tua área, para o atendimento que tu vai fazer, tu tenha essa comunicação inicial. Essa é basicamente assim, uma reunião de alinhamento, que pode ser um formulário do Google, pode ser, sabe, alguma coisa assim, para tu entender o que a pessoa tá querendo de ti naquele momento. Isso vale principalmente para quem vende serviços, tá? Para quem é produtos, nem tanto. Tu pergunta mais ou menos, tu entende o que a pessoa quer, tu oferece e fecha a venda. Mas para quem trabalha com prestação de serviço, o briefing ou anamnese são fundamentais. E contratos também. Então aqui, viu que já começou a ficar um pouco mais técnico a coisa, né? Mas por mais que tu esteja começando, tu ter contratos com teu cliente é fundamental. Parece que não, parece que, mas é minha amiga. Não interessa. É importante sim ter contratos para todos os teus clientes, tá? Então vamos recapitular um pouquinho aqui. Eu me empolgo, eu sei que eu começo a falar muito rápido. Então a gente começa idealizando quem que a gente quer ser dentro aqui do nosso negócio, qual é o legado que a gente quer deixar. Depois a gente vai para o planejamento, onde a gente vai ter público e persona, os problemas e soluções e a nossa mensagem. Então a gente vai para organização, onde a gente vai organizar recursos, pessoas e tempo. Depois a gente vai para criação, 4 sim, melhor 4. A gente vai para criação, que daí vem os nossos produtos e serviços, a identidade visual e as nossas referências. 5 é a comunicação, então a gente vai ver o nosso marketing como relacionamento, a gente vai montar a nossa estratégia de conteúdo e criar os nossos designs. E o 6º, que a gente chegou até agora, que é a parte comercial, onde a gente vai cuidar do nosso atendimento, briefing, anamnese e os contratos. E a parte de fechamento da venda também é muito importante. Parece que essa não é tão importante porque já terminou, é quando já concluiu, né? Se tu fechou uma venda é porque tu conseguiu. Só que não, o pós-venda é muito importante. A forma como tu faz, como tu envia um orçamento pro teu cliente é muito importante. Porque talvez tu tenha um site ali com teu portfólio e já o preço, outra vez não, talvez o teu serviço varia, né? Então eu não tô falando de preço em box. Pra produto físico, essa coisa de preço é até contra a lei, tá, gente? Eu não vou saber agora qual que é o artigo, mas tem, é contra a lei tu omitir, alguma coisa sobre omitir informações. Então essa coisa de tu postar ali, eu vendo essa caneta pra tablet, mas o preço é em box. Não pode, isso é contra a lei. E isso tira o interesse da pessoa, né? Porque ela só quer saber se tem noção. Eu, por exemplo, não tenho noção se uma nova dessa aqui é 10 ou 5 mil reais. Então, eu não sei se eu posso comprar ou não. Então, além de a gente tem que facilitar a vida do cliente e também tem que agir certinho, né? Porque a gente não quer ser banido, a gente não quer que o nosso negócio seja banido daqui das redes sociais ou até mesmo de ser um negócio. Mas enfim. Então, a parte do fechamento da venda, se vai ser por cartão, se tem que ter link de pagamento,
pode parecer muito complicado no começo isso, né? Porque, digamos assim, talvez tu venda serviço. Digamos que tu é designer, tá? Vamos usar essa, porque eu sei que tem gente que quer. E como eu também focava muito nisso, tu atende cliente de tudo quanto é lugar. Então a pessoa não vai vir aqui te trazer. Tu cobrou R$300 pra fazer um logo. A pessoa não vai vir aqui te trazer R$300 na tua mão. Então tu que tem que facilitar a vida da pessoa. Então, hoje a gente tem o Pix, né? Que facilita a vida de todo mundo. Só que nem todo mundo pode pagar à vista. Então, faz lá, vê, sei lá, Mercado Pago, não sei, alguma coisa que tu sabe que tu consegue fazer um parcelamento, que tu consegue passar o cartão. Vai explorando todas as possibilidades, sabe? A gente tem que ser muito curioso. Quando a gente quer fazer algo por conta própria, eu penso que a gente tem que ter essa curiosidade. A gente não pode esperar que as respostas vão vir prontas todas, sabe? Se hoje eu sei tudo que eu sei, se hoje eu tô construindo meu negócio do jeito que eu tô construindo, eu não fiz nenhum curso específico disso. Como ser uma empreendedora que ajuda outros empreendedores. É a experiência, sabe? Que a gente vai aprendendo. E se a gente não tem a curiosidade de jogar no Pai Google qualquer dúvida que a gente tem, isso é o básico, é o mínimo que a gente tem que ter, sabe? Isso é o mínimo da determinação que a gente tem realmente, é o que mostra o quanto a gente tá comprometida realmente com o nosso negócio. É qualquer coisa que eu não sei fazer, primeiro eu vou ver ali se eu não consigo, porque às vezes é muito fácil, eu assim, eu não posso pagar alguém pra fazer agora, não faço, ou sei lá, cara, é só descobrir, tem coisa que é muito fácil, é só descobrir. Então talvez tu não precise, contratar uma empresa de não sei o que lá, financeiro, é só tu olhar ali e ver como é que é. Tem coisas que são muito mais simples do que a gente imagina, e que se a gente vai pesquisar, a gente vê que, cara, já podia ter feito há um tempão. Então, assim, esse ponto, assim, da curiosidade, eu acho que é fundamental pra tudo, né? Aqui foi um extra dentro da parte aqui de venda que eu trouxe isso, mas eu acho que a gente até podia fazer uma hora um vídeo ou uma live sobre isso, porque eu acho que é um assunto bem importante. Às vezes a gente fica esperando as respostas caírem no nosso colo e não cai, tá, gente? Às vezes a oportunidade, ela tem a ver com isso, sabe? Eu acho que a oportunidade, ela é muito mais sobre o que tu busca do que sobre o que é trazido pra ti ou que cai do céu. Mas enfim. Então, a gente estruturou já essa parte aqui da venda, finalizou. Isso mostra que deu certo todos os outros passos, porque daí a gente conseguiu fechar uma venda, ou, né, várias vendas, enfim. E agora, o 7º passo é o controle. É a gente analisar tudo isso, é a nossa lua minguante. Quem lembra da aula já vai pegar aqui a referência. É a nossa lua minguante. Então a gente vai fazer o acompanhamento de como que foram todas as outras fases, deu tudo certo, consegui criar tudo que eu tinha que criar, consegui definir ali, organizar, criar, comunicar, planejar, consegui fazer tudo que tinha que fazer, como que foram as vendas, como que foi o engajamento, como que a equipe se saiu, se tem equipe, ou como que eu me saí, uma avaliação pessoal, assim, também eu acho que é bem interessante fazer. Pode ser, tipo, todo dia, toda semana, todo mês, depende dos seus objetivos e do que tu tá fazendo aí, mas esse controle, assim, do acompanhamento real, de como que foram todos os passos, porque tu vai refazer todos eles. Tu vai, mês a mês, isso aqui tudo é o que a gente organiza dentro, depois lá no curso, né, eu vou te ensinar a fazer isso dentro da ciclicidade, só que com isso aqui, só com isso aqui, tu já consegue estruturar o teu negócio. Então, isso é um ponto, assim, que eu quero deixar muito claro aqui. Só com isso aqui, que eu tô te ensinando hoje, né, que eu vou te enviar esse material depois pra te colar aqui no mesmo que eu tô colando, só com isso tu já consegue mudar completamente o cenário do teu negócio. Porque às vezes é uma coisinha dessa aqui só que tá faltando. Às vezes só tá faltando tu entender que a tua persona é quem vai mandar na porra toda aqui. Não é o teu cliente, não é aquela história, o cliente sempre tem razão, então mesmo o cliente sendo mal educado, tu vai... Não tem nada a ver com isso. A tua persona é tu que define. E é a tua persona que vai definir todos os teus passos. Então, às vezes, parece assim que, não tá dando certo, eu não sei fazer, eu vou desistir, blá, blá, blá. Às vezes é só uma coisinha. Só falta tu ajustar a tua comunicação de alguma forma. Só falta tu organizar o teu tempo de alguma forma. Ou de tu melhorar ali a tua identidade visual, o teu posicionamento. Às vezes é uma coisinha, é uma viradinha de chave. Às vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Então aqui parece que é mega complexo, né? 7 passos.
Parece que é muita coisa. Cada um dos passos eu coloquei 3 passos. Sendo que aí na estrutura lá disso aqui, sendo um curso, é 5 aulas de cada um dos 7 passos, né? Parece que é mega complexo, mas não é. É só porque isso aqui é a base, sabe? Se vai ser trabalhoso, vai, ninguém disse que não seria. Ninguém nunca disse que não ia ser trabalhoso sair do teu emprego e decidir trabalhar na tua casa, dividindo o teu tempo com a tua família, contigo mesma, sabe? Com um monte de coisa que a gente tem que dividir, com procrastinação, com desânimo, com depressão, com TPM. Então, nem sempre é só flores, né? Nem sempre é só alegria. Eu vou abrir um negócio, pronto, tô milionária. E é justamente por isso que quanto mais a gente puder saber, melhor. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais a gente puder se organizar, também, né? Quanto mais organizado eu tiver, mais são as chances de eu conseguir manifestar o meu maior potencial da melhor forma possível. Então, no momento que eu tenho tudo isso aqui estruturado, eu vou fazer o acompanhamento disso, vou fazer os relatórios de todas as minhas métricas. Então, isso inclui venda, isso inclui engajamento, isso inclui o meu desempenho, desempenho da minha equipe, e fazer todos os ajustes necessários. Para daí depois eu voltar lá na idealização para ver se ainda é isso o que eu quero, porque talvez depois de completar tudo isso aqui, ou depois de fazer a primeira venda, eu veja que não é bem isso, não é isso que eu quero. Às vezes a gente demora um pouquinho para compreender e para aceitar o fato de que quanto mais específico for a nossa comunicação ou os nossos produtos, mais a gente vai vender. Isso é um fato. É um fato, assim, básico aqui da internet, mas que às vezes a gente demora um pouquinho, ou pra saber disso, ou pra aceitar isso. Porque ainda tem muita gente que acha que é tirar pra tudo quanto é lado, postar coisas bem generalizadas e tudo mais, ainda assim tem mais chance de venda, e não é assim. Então, quanto mais a gente conhecer com quem que a gente tá falando, conhecer quem eu sou e o que eu tenho a fazer nesse mundo, como que eu posso realmente ajudar as pessoas nesse mundo, quanto mais específica eu for dentro de tudo isso, mais eu vou impactar realmente quem tá ali assistindo. Porque se eu for generalizada, as pessoas vão procurar quem for que é mais barato. Isso é um fato, tá? Agora, se tu quer realmente ter sucesso dentro da tua área, tu tem que ser a melhor dentro da tua área. E eu não tô falando de ser a melhor em comparação com a tua concorrência. É a melhor que tu pode ser. Essa é a melhor versão de quem tu é, da profissional que tu é. E isso tudo é o que a gente aprende a manifestar como? Acolhendo a nossa ciclicidade e identificando a nossa essência, tá? Então, minha deusa, gratidão por ter chegado até aqui. Tô muito feliz, gostei muito de ter feito essa live aqui. É a primeira vez, realmente, que eu faço uma live. Eu gostei muito e vai ter muito mais, tá? Acho que a gente vai se ver por aqui toda semana. Amanhã ainda tem a próxima aula, tá? Que eu vou falar sobre a espiral de comunicação, que aqui inclui conteúdo, inclui... o que a gente chama de escada de produtos, que aqui a gente não chama assim, porque escada remete a algo linear e a gente não é linear. Então, amanhã a gente vai falar sobre a nossa espiral de comunicação. Então, gratidão por ter ficado aqui comigo. Esse vídeo ele vai ficar salvo, então tu pode voltar e assistir quando quiser. Eu vou deixar ele lá no canal também. E até amanhã. Beijinhos.